vivos. E eu quero que você aplauda bem forte a vida do pastor Lucas Paulo. Celebre o Senhor. Boa noite, Frontline! Tem alguém com fome de Jesus aí? Ainda tem mais da sua disposição e da sua energia para entregar para Ele nessa noite? Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, que alegria estar com vocês aqui nessa noite especial, nesse dia especial, na verdade. Estou aqui desde tarde com a minha esposa, tendo a oportunidade de prestigiar o que Deus está fazendo no meio de vocês. Nós estivemos a última vez aqui em 2020 e voltar aqui 6 anos depois e presenciar mais uma vez aquilo que o Senhor está fazendo em meio a essa comunidade tão abençoada é um privilégio enorme. Eu quero agradecer a toda a liderança, a todo o corpo pastoral, em especial ao Vux, ao Thiago também. Vux, eu não sei se ele está por aqui agora, mas muito obrigado, meu amigo, pelo carinho, pela oportunidade, pela honra. Eu amo muito você. Não sei se esse sentimento é tão recíproco assim, porque ele me colocou para pregar entre o Abdala e o Tel Hayashi. Mas graças a Deus que a palavra dele é suficiente, amém? Glória a Deus, meus irmãos, eu fico maravilhado em ver tantas pessoas reunidas aqui em nome de Jesus, e digo para você que tem sido um privilégio também, não apenas estar aqui hoje, mas ter tido a oportunidade de nos últimos meses e anos, estar em outras localidades, no nosso país também, e presenciar aquilo que Deus está fazendo em vários cantos da nossa nação. Não é difícil a gente presenciar ambientes como esses, de conferências cheias de pessoas e cada vez mais pessoas reunidas em nome de Jesus. E a verdade, irmãos, é que nós estamos fazendo parte de um marco histórico na nossa nação e da história da igreja. Quando nós olhamos para a história do crescimento da fé evangélica no Brasil, nós voltamos, por exemplo, para a década de 60, quando a fé evangélica ela começa a despontar e a crescer de uma forma exponencial. No ano de 1960, nós éramos 4,7% da população brasileira. Chegamos ao ano de 2020 com quase 30%. Um crescimento extraordinário, é inegável que Deus está fazendo algo na nossa nação. Recentemente nós tivemos o Descenda acontecendo, eu tive a oportunidade de estar em Curitiba, com 50 mil pessoas, vários estádios, irmãos, reunidos ao mesmo tempo, milhares, centenas de milhares de pessoas reunidas em nome de Jesus. Eu vou falar além disso, porque não apenas nós precisamos reconhecer que Deus está fazendo algo único na nossa nação, quanto também as nações reconhecem dessa forma. Eu me lembro de estar com a minha esposa em 2019, na Inglaterra, enquanto caminhávamos pelas ruas de uma cidade do interior da Inglaterra, em Liverpool, nós vimos um senhor pregando o evangelho em uma praça. Eu me aproximei dele, comecei a conversar com ele, disse que eu era brasileiro, ele disse para mim, olha, eu sei o que Deus está fazendo no Brasil. Eu pedi para ele gravar um vídeo para a igreja brasileira, para eu mandar para os meus amigos naquela época, e ele disse assim, olá igreja no Brasil, eu sou o David, eu estou aqui no interior da Inglaterra pregando o evangelho nas ruas, e eu sei que Deus está fazendo um grande avivamento no meio de vocês. E ele pede assim, orem por nós, para que quem sabe, Deus possa fazer algo no nosso meio também. Irmãos, eu acredito muito no Brasil como um grande celeiro do último avivamento antes da volta do nosso Senhor, como um grande celeiro mundial, onde Deus está preparando e levantando missionários para os 4 cantos da terra. Você está pronto para isso? Aleluia. Agora, ao mesmo tempo, irmãos, que nós vemos esse crescimento estratosférico, que é comprovado pelos números na nossa nação nas últimas décadas, é importante que façamos um questionamento diante desses dados, que mostram muita coisa, mas nem tudo. Porque tem uma coisa que os números não conseguem necessariamente mostrar. Tem um dado que esse crescimento da fé protestante não consegue necessariamente mensurar. Isto é, a profundidade da fé daqueles que dizem crer em Cristo Jesus. Eu levanto esse ponto de reflexão para contigo nessa noite, porque para mim, fazendo uma autorreflexão e uma comparação com os nossos irmãos da primeira igreja, da igreja primitiva, eu penso que, sendo proporcionalmente muito menos, eles fizeram muito mais. Quando nós pensamos que 1 a cada 3 brasileiros hoje se autodeclaram como cristãos,
qual é a diferença, qual é o impacto, qual é a relevância que 1/3 da população causa na nação? Será que o Brasil tem se tornado um país mais justo? Será que a moralidade no nosso país tem se ajustado ao caráter de Deus pouco a pouco? É algo a se questionar. E nessa noite eu quero te convidar para uma autorreflexão. Porque é verdade, irmãos, que nós podemos olhar para esse cenário global, ou melhor, para esse cenário nacional, e questionarmos, e de fato podemos encontrar vários motivos que podem denotar nessa superficialidade do Evangelho, mas antes de olhar para o todo, nós precisamos olhar para nós mesmos. Fato é que não é difícil encontrar um Evangelho sendo pregado ou abraçado de uma forma muito superficial por muitos. Muito disso está na responsabilidade de pastores que muitas vezes comprometem, diluem a mensagem na busca e no objetivo de reunirem cada vez mais e mais pessoas. E é evidente, irmãos, que nós devemos desejar que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Caso contrário, estaríamos indo na contramão do evangelismo, não é mesmo? Agora, ao mesmo tempo, quando nós vemos multidões reunidas em nome de Jesus, nós precisamos nos questionar se de fato ali existem discípulos autênticos, porque igreja enchendo cada vez mais não necessariamente significa igreja crescendo. Multiplicação de cadeiras num auditório não é métrica exclusiva para avaliar crescimento da igreja, porque se simultaneamente aos números nós não estamos crescendo em profundidade, irmãos, nós não fazemos diferença alguma. É por isso que nessa noite eu quero refletir com você acerca do discipulado que Cristo Jesus nos convoca a viver. O título da mensagem dessa noite, para você que gosta de anotar, é O Custo do Discipulado. A verdade é que existem muitos crentes que ainda precisam se converter, como se isso fosse possível, mas a verdade é que eu quero te encorajar a olhar para si mesmo. Será que esse não sou eu e não é você? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo de número 9, verso de número 23. Lucas 9, 23. Capítulo 9 de Lucas é um ponto crucial no desenvolvimento da narrativa do Evangelho. E para contextualizar você dentro desse capítulo, primeiramente, o capítulo abre com Jesus enviando 12 discípulos com autoridade para expulsar demônios e curar enfermidades. Jesus depois multiplica pães e peixes pela primeira vez. Vemos também nesse capítulo Pedro declarando a sua fé e Jesus declarando sobre si mesmo a responsabilidade de edificar a sua igreja. Depois Jesus ele prediz a sua morte. E agora nós chegamos no verso 23, ao qual nós leremos juntos, onde Jesus dá um ensino sobre o custo do discipulado. Quem está comigo diz amém? Lucas 9, 23, disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência à palavra e oremos juntos. Senhor, nós oramos que nessa noite a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que ela produza o fruto para o qual ela será enviada durante a exposição das Escrituras nesse momento. Eu oro que os nossos corações estejam como solos férteis para receber as sementes da sua gloriosa, incorruptível, imutável e eterna palavra. Assim eu oro e te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, em um nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com você a respeito das 4 características do convite que Jesus faz aqui em Lucas, no capítulo 9, verso 23. E Jesus, primeiramente, já entrando direto no primeiro ponto dessas características que eu quero falar com você, primeiramente ele começa esse trecho dizendo: se alguém quer ser
meu seguidor. Jesus, ele olha para uma multidão, imagine uma multidão de pessoas como essa que está reunida aqui nessa noite. Jesus se dirige à multidão e diz: se tem alguém aqui que quer me seguir, primeira coisa, irmãos, o convite de Jesus é aberto a todos. Essa palavra alguém no original, ela significa literalmente qualquer um que quiser, qualquer um que estiver disposto. Ele deixa claro que o seu convite é aberto para todo mundo. E glória a Deus por isso, porque um dia, por causa da graça de Deus em ter enviado o seu Filho para morrer pela humanidade, eu e você fomos alcançados. Lá estava eu com 16 anos, eu sonhava em ser jogador de futebol, mas fui passar férias na casa dos meus pais num período, e acordo pela manhã achando que os meus pais estavam em casa, escuto um barulho vindo da lavanderia, vou até lá e encontro um homem que eu nunca vi na vida. Era um técnico de lavanderia que estava consertando a máquina de lavar dos meus pais. Nesse dia, um menino improvável, diante de um homem também improvável, num dia improvável, num contexto improvável, num lugar improvável, Jesus me alcançou. Aquele homem pregou o evangelho para mim. E na lavanderia da casa dos meus pais, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Irmãos, o convite de Jesus é aberto a todos, não importa qual é o saldo da sua conta, não importa qual é o número do seu CPF, não importa se você é rico, pobre, preto, branco, de esquerda ou de direita, o convite de Jesus é para você. E glória a Deus, porque Jesus, ele não apenas deixa claro nessa passagem, mas ele mostra com a sua vida que o seu convite é aberto a todos. Jesus foi alguém profundamente inserido no seu contexto, ao ponto de o criticarem, de chamarem ele de pecador. Porque ele se reunia com aqueles que eram mal vistos na sociedade. Jesus, ele prova com a sua vida que o seu convite é aberto a todos, quando ele torna possível um zelote e um publicano se assentarem na sua mesa. Extremos opostos da sociedade. O publicano é aquele que havia virado a casaca e passado a extorquir o seu povo, cobrando impostos, trabalhando para o Império Romano. E os zelotes, aqueles que eram defensores com espada da nação de Israel, eles jamais se aproximariam. Se um zelote se aproximasse de um publicano, era para matá-lo. Mas Jesus fez com que eles estivessem assentados na mesma mesa. Lá estava Mateus, o publicano, lá estava Simão, o zelote. Eles jamais se escolheriam, assim como talvez muitos de nós aqui. Mas glória a Deus que assim como eles, nós fomos escolhidos pelo mesmo Senhor. Glória a Deus. Então o convite de Jesus é, primeiramente, aberto a todos. Contudo, irmãos, essa é apenas a primeira parte da sentença que Jesus comunica. Na continuidade, depois de deixar claro que o seu convite é aberto a todos, ele começa a transmitir algumas condicionais para aqueles que depois iriam segui-lo. E agora ele continua dizendo: negue-se a si mesmo. Então repare, se alguém quer ser o meu seguidor, ou seja, Jesus joga a rede para todo mundo. Agora, Jesus começa a comunicar alguns critérios, os quais começam a filtrar aqueles que de fato se tornariam seus discípulos. E o primeiro deles é: negue-se a si mesmo. Irmãos, esse tipo de mensagem não tem o ibope popular. Num tempo de autoaceitação, num tempo onde o discurso da sociedade é de autoaceitação, falar sobre negar a si mesmo não dá ibope. É por isso que nós, aqueles que se dizem cristãos, precisamos olhar para nós mesmos para entendermos o quanto de nós ainda há nessa vida. E Jesus, ele diz para os seus discípulos, ele diz para aquela multidão: negue-se a si mesmo. E agora eu quero que você me entenda que o contraponto disso também é importante, porque negar a si mesmo não é se isolar da sociedade, como os monges
fizeram no terceiro século indo para o monastério. À medida que Constantino ele toma o poder, os monges, em nome da santidade, eles se isolam da sociedade, eles sobem para o monastério para viver uma vida em santidade, até que um dia, cerca de 1000 anos depois, um outro monge chamado Martinho Lutero percebe que aquilo nada tem a ver com o evangelho. Depois da reforma, a igreja volta para o mundo, porque é justamente para um mundo de trevas que se faz necessária a luz. Então negar a si mesmo não é se isolar da sociedade, mas negar a si mesmo é sim abrir mão, desapegar-nos dos interesses e desejos pessoais que não corroboram ou não compactuam com os interesses e vontade do nosso Senhor. Quem está comigo ainda? Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem de muitos glória a Deus, eu gostaria de pregar uma mensagem que te fizesse sair correndo de alegria aqui, mas se essa mensagem te fizer um crente, ou te livrar da possibilidade de se tornar um crente medíocre, eu saio daqui satisfeito com isso. Então, irmãos, a dificuldade de seguir a Cristo é que precisamos nos deixar para trás. Existe esse obstáculo no meio do caminho, e essa não é uma tarefa fácil para nós, assim como também não era para Paulo. Enquanto estamos numa vida nessa terra e no espírito tudo está pronto, nós ainda temos na nossa carne a possibilidade de pecar, nós temos a necessidade de renovarmos a nossa mente, e Paulo, lidando com essa tensão, lidando com esse desafio, ele escreve aos Romanos no capítulo 7, eu sei que em mim, isso é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não o faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. É por isso que muitas vezes é mais fácil criarmos um Deus conforme a nossa própria imagem caída do que seguirmos o Deus bíblico. É por isso, irmãos, que é mais fácil seguirmos um suposto Deus que está mais preocupado com os nossos sentimentos do que com a palavra dele. É por isso que é mais fácil seguir um suposto Deus que aprova tudo o que fazemos, mesmo que para interpretá-lo dessa forma, tenhamos que deixar de lado boa parte das Escrituras. Nós somos muitas vezes especialistas em arrumarmos justificativas corruptas para os nossos atos pecaminosos. Mas o mesmo Paulo que fala sobre essa tensão, ele inicia o capítulo 8 agora falando de uma possibilidade dentro de uma nova realidade. E ele escreve agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, irmãos, olha o que Paulo escreve. Ele declarou o fim, repita comigo, o fim do domínio do pecado sobre nós. Glória a Deus. Aquilo que era impossível para o homem, Deus tornou possível mediante a obra da cruz do Calvário. Se antes não tínhamos escolha, porque éramos presos no pecado, porque éramos escravos do pecado, Cristo Jesus levou sobre si o peso da nossa condenação, para que hoje nos pudéssemos caminhar livres. Ou seja, se hoje você peca por escolha, irmão, antes você não tinha escolha. Uma vez que essas algemas foram quebradas, nós temos escolha. Essa é a liberdade que Cristo nos proporcionou. Agora, por fim, antes que a gente caminhe para o encerramento, ainda falando sobre autonegação, quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, nós não encontraremos provisão na nossa natureza humana para que vencemos esse desafio de negarmos a nós mesmos. Porque de fato essa é uma provisão espiritual e que emana da cruz. Então o que precisamos fazer é olhar para o Calvário, porque o próprio Deus não negou o seu próprio Filho, para que hoje eu e você pudéssemos caminhar livre.
No jardim do Éden, o primeiro Adão tentou ser igual a Deus e o desobedeceu. No jardim do Getsêmani, no segundo jardim, o segundo Adão deixou de lado a sua vontade quando ele disse: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha e sim a sua vontade. O segundo Adão nega a si mesmo para obedecer o Pai. A obra que nos alcançou passou pela autonegação de Cristo. Se você precisa de provisão para negar a si mesmo, olhe para a cruz e entenda que a cruz que te alcançou foi uma obra consequente da autonegação do Cristo. Não tem inspiração maior do que essa. Na continuidade, depois de Paulo falar, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, ele continua agora dizendo, a respeito de uma terceira característica. Além de o evangelho ser para todos, além do convite de Jesus ser para todos, além dele exigir autonegação, que é o segundo ponto, agora o convite ele exige além disso, ele diz, tome diariamente a sua cruz. Além de autonegação, o convite exige morte. É isso que a cruz significa. Tomar a cruz não é se conformar com os problemas que nós enfrentaremos no caminho. Tomar a cruz é literalmente morrer. A cruz naquele tempo era um símbolo de morte. Só os maiores criminosos eram pregados na cruz de forma violenta, dolorosa, vergonhosa. Tivemos a oportunidade, eu, juntamente com o pastor Vux e outros pastores, de irmos para Israel em setembro do ano passado, e nós fomos lá no Gólgota, lugar onde Jesus foi crucificado, lugar também chamado Caveira, existe uma caveira nas rochas daquele lugar, e ali Jesus foi crucificado, e eu imaginava, como na cena dos filmes, que fosse um lugar muito alto, no topo de uma montanha, e na verdade não, era um lugar onde necessariamente precisasse ser visível a todos, porque a morte de cruz era para ser vergonhosa. Não é um lugar muito alto, era um lugar um pouco acima da linha terrestre daquele lugar, para que eles fossem colocados de modo mais visível a todos, mas não era um lugar extremamente alto, era próximo, para todo mundo enxergar, olhar nos olhos daqueles que estavam sendo humilhados, e repelissem a possibilidade de morrerem daquela forma. Mas quando a gente olha para o discípulo de Cristo, a gente vê que a história conta que Pedro também morreu na cruz. Porque a verdade é que antes de Pedro ser crucificado, ele já tinha morrido para si mesmo quando disse sim para Jesus. E é para esse lugar que Jesus nos convoca, quando o convite dele diz, tome diariamente a sua cruz. Talvez você e eu, não necessariamente vamos vir a morrer como Pedro morreu na cruz. Talvez eu e você não tenhamos que passar pela morte como um mártir cristão. Mas a verdade é que para seguirmos a Cristo, é impossível fazermos se não morrermos antes para nós mesmos. É necessário morrer. Não existe discipulado para quem ainda não morreu. E sabe, Tiago, essa é uma coisa que eu percebo, que muitas vezes é uma dificuldade para nós pastores. A gente muitas vezes tem dificuldade de discipular pessoas, e eu falo isso para aqueles que estão aqui e vão gerar discípulos, porque a gente quer discipular quem ainda precisa se converter. Talvez você tenha dificuldade de avançar na sua vida com Cristo, porque você ainda não morreu. Só pode provar do poder da ressurreição aqueles que passam pela morte. Quando Jesus convida alguém, ele manda essa pessoa vir e morrer. Se um dia você ouviu um convite que não custou tudo o que você tem para obtê-lo, não foi o convite de Jesus. Custa tudo. Custa a sua vida. Custa todas as suas vontades. Custa todos os seus dias. Mas vale a pena, porque Ele não deseja mantê-lo morto, Ele deseja que você prove do poder da ressurreição, mediante a glória do Espírito Santo, que te traz para uma nova vida, uma vez que você passa pela morte com Cristo. Essa é a simbologia do batismo, meus irmãos. Quando nós somos imergidos nas águas ali, estamos dizendo ao mundo que uma velha vida já não existe mais. As águas de Deus levou embora o
nosso pecado. E quando somos agora trazidos de volta, estamos dizendo que aquele velho homem já morreu e um novo homem ressuscitou. Encontre coragem nas palavras do autor de Hebreus quando menciona a história de Abraão. Abraão, ele sobe o monte com Isaac para sacrificá-lo, irmãos. E quando ele está no pé do monte, ele diz aos seus servos: eu subirei com ele e nós adoraremos o Senhor e voltaremos depois. Abraão estava tão disposto a sacrificar Isaac, quanto convicto que, se necessário fosse, Deus o ressuscitaria. Porque ele sabia que estava obedecendo a um Deus que é capaz de ressuscitar mortos. Deus não quer te manter morto, Ele quer apenas matar aquilo que está te matando. Ele quer matar aquilo que está te impedindo de viver uma vida plenamente entregue e rendida ao nosso Senhor. Então o convite é aberto a todos, o convite exige autonegação, o convite exige morte. E essa morte, irmãos, essa cruz que nós precisamos tomar diariamente, ela lembra-nos de que não fomos nós que morremos nela. Essa cruz, ela não é um peso, ela não é um fardo, ela não é um sinal de derrota, muito pelo contrário. Quando nós tomamos a cruz, nós lembramos que na nossa cruz não fomos nós que morremos. Nós estávamos lá, sendo representados por Barrabás. No dia em que Jesus troca de lugar com Barrabás, a cena do evangelho é essa: alguém que entra livre sai preso, para alguém que entra preso saia livre. Esse éramos nós. A cruz então é uma provisão. A cruz então é um poder que emana do sacrifício de Jesus, para que possamos passar pelas provas dessa vida sim, mas dando glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A cruz nos lembra que não fomos nós que morremos nela. A cruz nos lembra que na cruz do Calvário, Cristo Jesus pagou o preço do nosso pecado. Na continuidade, irmãos, Jesus ele continua dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e por fim, siga-me. A quarta característica do convite de Jesus é que esse convite exige obediência. E parece muito simples, e de fato é, porém não necessariamente fácil. Porque quantos de nós, talvez nos identificamos em que em algum momento viemos aqui na igreja, entregamos a nossa vida a Jesus, dissemos sim para Jesus, mas na segunda-feira, quando o dia começou, você agiu como quem estivesse dizendo: ok, Jesus, agora siga-me, porque eu tenho muitos planos para a gente viver junto. Você entrega a sua vida para Jesus, você até confessa Jesus, mas será que entregou mesmo? Porque na segunda-feira, se você chama Ele para te seguir ao invés de você segui-lo, talvez você ainda não entendeu bem o convite de Cristo. O convite vai exigir obediência radical. Quando Jesus fala siga-me, Ele diz que é Ele quem vai à frente, é Ele quem dita os nossos passos, é Ele quem traça a rota, e para isso você vai precisar abrir mão de tudo. Você vai precisar entregar os seus planos, os seus sonhos, projetos, promessas, que inclusive podem ter vindo do Senhor. Você vai precisar entregar para Ele e dizer: Senhor, purifica, mostra para mim o que é de fato para eu fazer nesse tempo. A gente precisa ter essa capacidade de devolver ao Senhor aquilo que Ele também nos entregou. Assim Abraão fez com Isaac. Quando Abraão sobe o monte para entregar e sacrificar Isaac, ele levanta a espada para sacrificar o menino, um anjo aparece e diz: Abraão, não faça isso com o menino. Aparece então um cordeiro amarrado no arbusto, um prelúdio do Cristo, que viria para substituir a nós mesmos na cruz. Ali então, ele libera Isaac do sacrifício, e o que mostra para nós, irmãos, que Deus queria muito mais do que Isaac. Deus queria o coração de Abraão. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós colocamos as promessas de Deus no lugar do Deus que prometeu todas as coisas para nós. A gente começa a idolatrar as promessas, a gente constrói um trono no nosso coração para as promessas de Deus e chama isso de cristianismo. É um detalhe sutil, é uma troca sorrateira, e é muito perigoso, irmãos. Nós precisamos todos os dias voltar para esse lugar de entrega radical e de obediência completa. Esse caminho que Jesus tem para você
talvez não seja tão instagramável quanto você planejou. E se o sim que você disse para Jesus te levar a morrer na cruz como Pedro morreu? Você também está disposto? E se o sim que você disse para Jesus te levar a perder todas as coisas como Paulo perdeu? Você também está disposto? Ou você só quer o caminho que coloca dinheiro no seu bolso e te faz reinar na métrica terrena? Porque não dá para ter como alvo uma vida que mensura a bênção apenas pelas riquezas dessa terra e chamar isso de cristianismo. Vai muito além disso. Seguir Jesus, ser crente, é desfrutar do prazer e da dádiva de ter o seu Senhor habitando em si mesmo, mesmo diante dos cenários mais terríveis e desafiadores. Assim como Paulo, quando estava preso, estivemos na prisão em que Paulo esteve preso, numa delas, lá em Cesareia Marítima. Irmãos, não tinha nada de belo nas paredes daquela prisão, não tinha nada de belo naquele ambiente, mas Paulo podia fechar os seus olhos e apreciar a presença de Deus. E é desse lugar de prisão que Paulo declara, irmãos, olha só o que ele fala, olha o que ele diz aqui para mim e para você, lá na sua carta aos Filipenses. Leiamos juntos aqui, Filipenses no capítulo de número 3, eu vou ler para a gente caminhar para o encerramento. Filipenses 3, 8, Paulo fazendo um comparativo da sua antiga vida, agora com a vida que ele vive com Cristo, estando preso, ele escreve: na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Irmão, o crente não é aquele que fica procurando um melhor ambiente ou uma melhor oportunidade para viver. O crente é aquele que quer ser encontrado em Cristo antes de todas as coisas, porque em Cristo está o nosso contentamento. Se você não se deleitar na suficiência de Cristo, nada nessa terra vai te satisfazer. É por isso que Jesus, ele diz agora no verso 24, se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se você abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. O homem sem Cristo está morto para a vontade divina, mas uma vez que nós encontramos o autor da vida, nele nós também encontramos uma suficiência, ao ponto de que se o caminho que Cristo Jesus tem proposto para nós for um caminho de muitos desafios, for um caminho muito controverso, aquilo que outrora planejamos para nós mesmos, nós não perderemos a nossa satisfação, porque a nossa satisfação não está nas coisas dessa terra. Quanto mais espiritual eu e você somos, menos nós nos importamos com as coisas desse tempo. Eu creio que Jesus está convocando pessoas aqui para abrir mão de muitas coisas. Talvez você esteja se deleitando em coisas que inclusive são lícitas, mas se nisto está o seu prazer e a sua sensação de completude, é hora de você destronar aquilo que você tem tido como ídolo na sua vida. Eu creio que tem pessoas aqui que Deus está chamando para novas terras. Eu creio que tem pessoas aqui que Deus está entregando e confiando novas revelações acerca dos seus chamados. Talvez o Senhor vai te enviar para uma outra nação, para uma outra cidade. Talvez o Senhor está te desafiando a começar um novo negócio. Talvez o Senhor está te convocando agora para abrir mão de tudo aquilo que você hoje tem chamado de vida. E será que você está disposto a obedecer? Essa mensagem tem forjado o meu coração nos últimos anos. Nós somos naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E houve um momento que o Senhor nos chamou para uma nova terra. Depois de nos convertermos, servirmos lá no ministério durante 6 anos, o Senhor nos chamou para virmos para o Rio de Janeiro. No ano de 2020, chegamos no Rio de Janeiro. Na época eu trabalhava no banco, eu pedi demissão do banco, eu era gerente de contas de alta renda no banco. Pedi demissão, viemos para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio, fomos morar num apartamento de 20 metros quadrados. Deixamos lá atrás uma vida confortável para vir para cá e dividir marmita com a minha esposa. A gente dividia uma quentinha que custava R$16, eu me lembro disso.
porque a gente precisava economizar dinheiro. Nós abrimos mão de uma vida muito confortável para vivermos integralmente no ministério, sem ter nenhum tipo de renda do ministério. Quem está entendendo? O Senhor nos chamou para isso. Eu falei: Senhor, como é que eu vou pagar as contas? O Senhor falou: deixa comigo. Provisão chegava, irmãos, e o Senhor, glória a Deus, nunca nos deixou passar por necessidades, mas nós tivemos um estilo de vida muito mais restrito nesse tempo. Eu também me lembro que não cortava o cabelo na barbearia para economizar, eu raspava o cabelo em casa. Eu mesmo tentava dar um jeito na minha barba era enorme. Eu não sei como que a minha esposa continuou comigo. Essa mulher é crente mesmo, irmãos. Eu lembro que quando eu fui pedir demissão do banco, eu falei para ela: ó, eu não sei como é que vai ser, mas se você precisar andar de bike comigo, você está disposta? Ela falou: eu topo. Falei: glória a Deus, casei com a mulher certa. Aqui no Rio, a gente auxiliou na plantação de uma igreja em Vila da Penha, Zona Norte. Morávamos aqui em Jacarepaguá. A gente ia por Madureira, para não precisar pagar o pedágio da linha amarela. Irmãos, era uma vida mais restrita, mas era uma vida que não faltava nada, não por causa do saldo da nossa conta, mas por causa do Cristo que estava em nós. Eu quero compartilhar com você, eu estou compartilhando com você o meu preço. Não compare o meu preço com o seu. Talvez o Senhor vai exigir o que para você é muito mais, ou talvez muito menos, mas o ponto é, até onde você está disposto a ir com Cristo? Até onde você está disposto a obedecê-lo? A verdade, irmãos, é que o Senhor continua ecoando o seu convite para aqueles que estão dispostos a entregarem tudo. Por fim, 3 tipos de discípulos que a gente vê de forma geral na Bíblia. Primeiro, aqueles que seguiam Jesus apenas por aquilo que ele tinha a oferecer. Aquela multidão que, por exemplo, depois de Jesus multiplicar pão e peixe, Jesus atravessa o mar da Galileia, a multidão vai atrás, e quando Jesus vê a multidão, ele fala para a multidão: vocês estão me seguindo, não porque vocês entenderam o sinal, mas porque eu dei pão e peixe para vocês, porque eu lhes dei de comer. O que Jesus estava dizendo? Muito mais importa vocês entenderem o sinal, isto é, o reino de Deus é chegado entre vós. O Messias, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que é o alvo, a completude da nossa vida. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você buscar Jesus apenas por aquilo que Ele tem a oferecer, não vai faltar pão e peixe para você. Jesus, ele tem prazer em satisfazer a fome da multidão, mas pão e peixe é tão pouco perto daquilo que Ele tem. E aí você vai encontrar um segundo tipo de discípulo, aqueles que estão dispostos a entregarem além, mas até o ponto que lhes convém. Lá em João, no capítulo 6, a gente vê vários discípulos. No original a palavra matateu dá para esses discípulos, eram discípulos de Jesus, mas a palavra de Jesus era dura, a palavra de Jesus era amarga, a palavra de Jesus era muitas vezes difícil de engolir. E a Bíblia diz que muitos discípulos deixam de segui-lo. E quando talvez alguns discípulos se questionassem: se Jesus não afinar, se Jesus não aliviar, não vai sobrar ninguém. Enquanto talvez eles pensassem isso, Jesus olha para os seus discípulos e fala: e vocês, não querem ir embora também? Jesus sabia, irmãos, que aqueles que Ele precisava para transformar o mundo não estavam necessariamente no meio da multidão. Não era a multidão que Jesus precisava. Ele precisava daqueles que estariam dispostos a largar tudo. E esse é o terceiro tipo de discípulo, e eu creio que esse é você nessa noite, porque é esse discípulo que Jesus está procurando, aquele que não apenas busca Jesus por aquilo que Ele tem a oferecer, não apenas busca Jesus ou segue Jesus até o ponto que lhes convém, mas aqueles que entregam todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. Esse tipo de discípulo é o tipo de discípulo que não apenas é alimentado como a multidão é, porque, irmãos, suprimento de necessidade é promessa. Promessa você não precisa correr atrás, promessa se cumpre porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Amém?
Os discípulos tiveram alimento, comeram pão e peixe, mas mais do que isso, os discípulos autênticos, verdadeiros e genuínos participaram do milagre. Eles entregaram seus 5 pães e 2 peixinhos. Eles entregaram tudo o que tinham. E ainda que pareça pouco, tudo que você tem nas mãos de Jesus é o que Ele precisa para multiplicar e alimentar uma multidão. Enquanto você tenta reter aquilo que Jesus tem te confiado, Ele te manda entregar para aquilo que Ele te deu, servir de alimento para uma multidão. Mas isso só vai acontecer se você estiver disposto a abrir mão de tudo. Fica de pé no seu lugar. Se você entende que você é parte dessa categoria de discípulos que Jesus procura, aquele que está disposto a abrir mão de tudo, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Talvez hoje Deus está te chamando para um novo nível de renúncia. Talvez hoje Jesus está provocando em você um novo nível de entrega. Talvez existem pessoas aqui que estão muito apegadas em si mesmas ou nas coisas dessa terra. Talvez existem sonhos e planos que precisam ser colocados no altar do Senhor nessa noite, para que possamos conferir aquilo que o Senhor deseja manter ou não. Mas independente daquilo que o Senhor esteja te chamando para abrir mão nessa noite, meu irmão, muito mais vale saber que aquilo que nós realmente precisamos, nós já temos. Isto é, o Cristo. Enquanto você vem para cá, eu quero te encorajar, você que já está aqui, a começar a orar, a começar com as suas próprias palavras, entregar seus caminhos, rededicar os seus planos, as promessas que o Senhor confiou a você. Devolva a Ele nessa noite, entregue a Ele novamente, assim como Abraão entrega Isaac. Permita que o Senhor prove o seu coração no lugar correto nessa noite, com um ato de fé e obediência. Entrega. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos com uma dádiva da revelação, da completude, da satisfação plena que nós encontramos em Cristo. Ajude os meus irmãos, Pai, a se contentarem, a se satisfazerem, a se deleitarem na presença do Espírito Santo. Ajude os meus irmãos, Pai, a se satisfazerem em Ti. Eu oro por cada plano, por cada promessa, por cada coração entregue aqui nessa noite. Eu declaro em nome poderoso e santo de Jesus, que todas as coisas que nós precisamos, já estão prontas em Cristo. Eu oro em nome de Jesus que essa consciência, que a revelação do que Cristo Jesus fez por nós, aumente no coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Pai, eu oro pelos seus planos, pelas suas promessas se cumprindo na vida de cada um dos meus irmãos, enquanto eles entregam a si mesmos nessa noite, nesse lugar. Eu oro que o Senhor preencha os seus corações, preencha os seus corações, preencha os seus corações com uma nova medida, com uma nova medida, com uma nova medida. Ajude-nos a satisfazer-nos com a porção do pão da vida que desceu do céu. Ajude-nos, Pai. Eu declaro que a sua boa, agradável e perfeita vontade será cumprida na vida de cada um dos meus irmãos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém.